Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Lei Complementar 840 de 2011, que é a lei que rege os servidores públicos civis do Distrito Federal. Antes de começar, vou tomar uma água, tá certo? E nós vamos estudar as férias, vamos falar sobre férias e vamos falar sobre licenças. Vamos ver, assim, o tempo de duração desse vídeo. Se der, eu vou falar dos dois temas de uma vez só. Mas se não der, no próximo vídeo sobre esse assunto, sobre a Lei Complementar 840 de 2011, eu vou dar continuidade ao estudo das licenças, tá bom? Então, vamos lá, artigo 125. Só um instante. A cada período de 12 meses de exercício, o servidor faz jus a 30 dias de férias. Então, se o servidor ele teve 12 meses de exercício, ele tem direito a 30 dias de férias. Então, observação. Se o servidor ele fez jus a 12 meses de efetivo exercício, ele tem direito a 30 dias de férias. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de efetivo exercício, tá? Então, para o primeiro período aquisitivo de férias, né? De férias, são exigidos 12 meses de efetivo exercício. Então, vamos supor que a pessoa, ela entrou agora no serviço público, ela vai fazer jus ao primeiro período aquisitivo de férias, e para fazer jus a esse primeiro período, ela precisa ter completado 12 meses de efetivo exercício. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de férias coletivas, hipótese em que as primeiras férias são proporcionais ao efetivo exercício. Então, observação. No caso de férias coletivas, você não aplica a regra, né? A regra dos 12 meses de efetivo exercício. No caso de férias coletivas, as primeiras férias elas são proporcionais ao efetivo exercício. Então, quando falar de férias coletivas, você vai lembrar que as férias coletivas, elas são concedidas em relação à proporcionalidade do efetivo exercício. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Então, observação. É vedado levar à conta para efeito de férias qualquer falta ao serviço. Qualquer falta ao serviço. Né? Então, faltas ao serviço não são levadas em consideração na hora de você conceder as férias,
certo? As férias podem ser acumuladas por até 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas hipóteses previstas em legislação específica. Então, observação. As férias, elas podem ser acumuladas por até 2 períodos períodos aquisitivos, no caso de necessidade de serviço. Então, vamos supor que na repartição tenha muito exercício, muita atividade, muito serviço para fazer, não vai dar para tirar 30 dias de férias, então você pode acumular por até 2 períodos no caso de necessidade de serviço, certo? Certo, então marque aí, até 2 períodos pode haver o acúmulo de férias. E no caso, né, de necessidade de serviço. Mediante requerimento do servidor e no interesse da administração pública, as férias podem ser parceladas em até 3 períodos, nenhum deles inferior a 10 dias. Então, observação. Há requerimento do servidor e no interesse da administração pública, as férias podem ser divididas em 3 períodos. E cada período tem que ter, no mínimo, 10 dias. Ok? Ok. Artigo 126. Até 2 dias antes de as férias serem iniciadas, devem ser pagos ao servidor. Então, vamos supor que as férias se iniciem no dia 15 de março de 2023. Então, até o dia 13 de março de 2023, tem que ser pago o adicional de férias, o abono pecuniário, se deferido, o adiantamento de parcela, correspondente a 40% do valor líquido do subsídio ou remuneração, desde que requerido. Então, observação. Até 2 dias antes de se iniciar as férias, deve ser pago o adicional de férias, o abono pecuniário, se deferido, o adiantamento de parcela, correspondente a 40% do valor líquido do subsídio
ou da remuneração, desde que deferido, né? Desde que deferido. Lembrando que esse adiantamento da parcela é de 40% do valor líquido do subsídio ou da remuneração. O adiantamento da parcela é descontado do subsídio ou remuneração do servidor em 4 parcelas mensais e sucessivas de idêntico valor. Então, observação. O adiantamento de parcela, ele é descontado do subsídio ou da remuneração. Do servidor em 4 parcelas mensais idênticas, eu digo de valor idêntico, né? E sucessivas. Então, são quantas parcelas em relação ao adiantamento da parcela, do subsídio ou da remuneração? São 4 parcelas. E essas parcelas, elas são mensais, idênticas, ou seja, tem o mesmo valor, né? Valor igual, e são sucessivas. Artigo 127. O servidor que opera direta e permanentemente com raios X e substâncias radioativas tem de gozar 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Então, vamos lá, observação. Em relação aos profissionais que trabalham com raio-x e substâncias radioativas de modo permanente, tá? Importante frisar isso. De modo permanente. Nesse caso, eles devem, né? Eles devem, é um dever, devem gozar de 20 dias consecutivos de férias. Por semestre. Ou seja, a cada 6 meses, eles vão ter o dever de gozar de 20 dias consecutivos de férias. Proibida em qualquer caso a acumulação do período aquisitivo de férias. Tá certo até aqui? Então, qual é o período? São 20 dias consecutivos de férias por semestre. O servidor que trabalha com raio-x ou substâncias radioativas não faz jus ao abono pecuniário. Então, essa observação, ela é muito
importante. Servidor que trabalha, né? Que trabalha com raio-x ou substância radioativa não faz jus ao abono, pecuniário. Servidor, né, que trabalha com raio-x ou substância radioativa não faz jus ao abono pecuniário. Artigo 128. As férias somente podem ser suspensas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e por necessidade do serviço. Então, observação. Vamos falar agora da suspensão das férias. As férias só poderão ser suspensas em quais casos? Nos casos de calamidade pública, nos casos de comoção interna, nos casos de convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral e nos casos de necessidade de serviço. Queria que você marcasse essa última expressão, necessidade de serviço. Havendo necessidade de serviço, pode ser que as férias sejam suspensas. Parágrafo único. A suspensão das férias depende de portaria do secretário de Estado ou autoridade equivalente no Poder Executivo, ou por ato do presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas, nos respectivos órgãos. Então, é outra observação, né? A suspensão das férias depende de autorização, tá? A suspensão das férias depende de autorização do secretário de Estado, que faz a suspensão por meio de portaria, ou autoridade equivalente, no âmbito do Poder Executivo, ou pode ser suspensa pelo presidente da CLDF ou pelo presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos respectivos órgãos, ou seja, quando se tratar, né, de suspensão de férias dos servidores da Câmara Legislativa do DF ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a suspensão dessas férias vai depender de autorização
por parte do presidente da CLDF ou por parte do presidente do TCDF nos respectivos órgãos. Ok. Artigo 129, para a gente finalizar a parte das férias. Em caso de demissão, destituição de carga em comissão, exoneração ou aposentadoria, as férias não gozadas são indenizadas pelo valor da remuneração ou subsídio devido no mês da ocorrência do evento, acrescido do adicional de férias. Então, observação. Nos seguintes casos: demissão, destituição de cargo em comissão, exoneração e aposentadoria, as férias não gozadas, ou seja, não usufruídas, são indenizadas. Elas são indenizadas. Indenizadas pelo valor da remuneração ou do subsídio devido no mês da ocorrência das férias, né, do evento. No mês da ocorrência do evento, ou seja, no mês da ocorrência das férias, acrescido do adicional de férias. Marque essa parte final, tá? Acrescido do adicional de férias. O período de férias incompleto é indenizado na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício. Então, outra observação. O período de férias incompleto. Ele será indenizado na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício. É 1/12 por mês de efetivo exercício. Para efeitos do parágrafo 1º, que fala do período de férias incompleto, a fração superior a 14 dias é considerada como mês integral. Então, observação. No caso de período de férias incompleto, a fração superior a 14 dias é considerada mês
integral. Tranquilo? Tranquilo até aqui. Vamos falar das licenças. Bastante coisa para ver hoje. Então, a gente terminou aqui, pessoal, a parte de férias, certo? E vamos falar das licenças. Licenças. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Além do abono de ponto, o servidor faz jus à licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por motivo de doença em pessoa na família, para o serviço militar, para a atividade política, licença prêmio por assiduidade, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, licença paternidade, maternidade, médica ou odontológica. Então, quantas licenças nós temos na Lei Complementar 840 de 2011? Nós temos 10 licenças, certo? Então, além do servidor usufruir do abono de ponto, ele pode usufruir das seguintes licenças. Então, vamos falar um pouco sobre as licenças. Quais são as licenças que nós temos? Por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro. Temos também licença por motivo de doença em pessoa da família. Temos licença para o serviço militar. Temos licença para a atividade política. Temos a licença prêmio por assiduidade. Temos a licença para tratar de interesses particulares. Temos a licença para o exercício de mandato classista. Temos a licença paternidade e temos a licença maternidade. Temos também a licença médica ou odontológica. Eu quero que você marque as seguintes licenças, tá? Licença para atividade política, licença médica e odontológica, ok?
A concessão da licença maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social, a que a servidora se encontra afiliada. Então, observação. Para a aquisição de licença maternidade, é necessário, né? É necessário obedecer às normas do regime de previdência social a qual esteja filiada. Beleza. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie é considerada como prorrogação. Então, vamos supor que eu peguei uma licença de afastamento, não, uma licença por motivo de doença de pessoa na família. E aí, eu pego mais uma outra licença por motivo de doença da pessoa na família. E essa segunda licença, ela é concedida dentro de 60 dias do término da primeira. Nesse caso, vai ser considerado como prorrogação, ok? Então, observação. A licença concedida dentro de 60 dias do término, marque essa palavra, do término de outra licença da mesma espécie, marque essa expressão, mesma espécie, é considerada prorrogação. Beleza. Artigo 132. Ao término das licenças no artigo 130, 2 ao 10º, o servidor tem direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. Então, observação. Na hora que vocês estudarem, gente, vão anotando as licenças, tá? Então, a licença 2 até a 10ª foram todas as licenças que nós falamos, retirada a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro. Então, vou modificar aqui a redação do artigo para ficar mais fácil. Então, ao término de todas as licenças vírgula, com exceção da licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, o servidor ele tem direito de retornar
a mesma lotação com a mesma jornada de trabalho anteriormente concedida, prevista, né? Prevista ao tempo do início da licença, anteriormente prevista, vou botar assim, desde que uma ou outra licença não tenha sofrido alteração normativa, desde que uma ou outra licença não tenha sofrido alteração normativa. Tranquilo. Vamos agora, pessoal, ver cada uma das licenças. Eu vou ver se eu continuo no mesmo bloco ou se eu abro um novo bloco. Só um instante. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Para ficar mais organizado, eu vou fechar esse bloco. E aí, eu tenho certeza que nós vamos ter 2 vídeos só para tratar de cada licença especificadamente. Então, na próxima aula, nós vamos ver a primeira doença, quer dizer, a primeira licença, que é a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Te espero no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.